Boa noite. Hoje eu quero avisar então que eu vou fazer, que o exercício vai ser ao longo da... Então, se vocês tiverem um papel e caneta, ou pelo menos deixar alguma coisa aí aberta no computador para ir anotando os insights que forem chegando, né? Porque a proposta vai ser ir fazendo a reflexão ao longo da palestra. Então, fica a dica aí pra gente, para vocês. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Eu sou Gabriela Monteiro, facilitadora de grupos de estudos de Patchwork. Os grupos de estudos são um aprofundamento que a gente faz aqui, e hoje eu vou falar sobre os nossos desejos, sobre a nossa capacidade de desejar e como que a gente se sintoniza com essa capacidade. Primeiro eu vou começar então para a gente fazer um centramento. Pedir para todo mundo fechar os olhos. Respirar fundo. E usar essa ferramenta da respiração para ir relaxando. Então, trazer a consciência para o seu corpo. Se existe algum lugar que precisa relaxar mais, um relaxamento geral, você solta o ar e coloca a intenção de relaxar quando solta o ar. Relaxar também os pensamentos. Relaxar a sua capacidade de sentir. Relaxando e abrindo espaço para o que quer que você esteja sentindo agora. Simplesmente existir dentro de você. Sintonizar então também com o seu eu superior, com o divino que você acredita, com a luz dourada do canal do Patchwork, para que na noite de hoje a gente possa expandir um pouquinho mais a consciência. E ainda de olhos fechados, eu quero trazer para vocês uma reflexão que diz assim: a força ou princípio de vida criativa está por toda parte ao redor de vocês. Ela é toda poderosa e totalmente benigna. Se vocês conseguissem se sintonizar somente com ela, vocês, neste plano terrestre, poderiam desfrutar de perfeita felicidade. Pois essa força de vida criativa não lhes deseja nada que não seja o bem. Ela está pronta para lhes dar alegria, força, vitalidade e felicidade. Com relação ao universo, não é preciso haver nenhuma dificuldade ou infelicidade. Respira com essas palavras. E aproveita para se sintonizar com um desejo da sua alma. Seja ele grande, pequeno, material, subjetivo, interno, externo. Não há certo e errado, é o seu desejo nesse momento. O primeiro que vem, sem pensar muito. Eu vou pedir então para você anotar o seu desejo. Ter bastante consciência dele. E deixar ele aí vivo, né? Presente
durante toda a noite de hoje. E vou pedir também para vocês irem levando as reflexões que a palestra traz para o seu desejo, sempre voltando nesse desejo inicial. Tá? Todo mundo não tá? Tem bastante gente que anotou, mais um tempinho. Primeira reflexão que eu quero trazer para vocês hoje é que se essa leitura que eu fiz hoje, enquanto a gente estava sintonizando, se ela é verdade, como seria possível, então, conciliar essa verdade universal com a realidade que a gente vive aqui na Terra, né? Porque não sei se quando eu estava lendo você conseguiu sintonizar com essa força universal que não quer nada além do nosso bem e que está sempre disponível para nossa realização, ou se teve alguma parte sua que falou assim, mas também não é bem assim, né? Às vezes aparecem uns BO, às vezes aparecem umas dificuldades no caminho, umas crises, uns imprevistos, ou eu fico aqui batalhando e parece... Então, esses questionamentos fazem parte dessa realidade que a gente vive aqui, nesse planeta que é dual, né? Tem uma outra camada em cima dessa verdade universal para ser purificada. Então, esse lugar onde a gente vive, ou esse plano de consciência, o estado humano que a gente está hoje em dia, seria um estado de transição entre o que a gente tem agora, né? E essa realidade que eu li para vocês de plenitude, né? De poder e realização. E ao invés de ficar assim, né? Transitando entre um e outro, aqui não, então se tem limitação eu nunca vou conseguir, né? Ou então, então tá, então vou ignorar as limitações e viver num mundo em que isso é plenamente possível, independente de qualquer coisa. A dica para isso, né, para essa conciliação, é aceitar a realidade como ela é. Porque a verdade é que ela não é ou uma coisa ou outra, ela é as duas, né? Existe essa realidade universal e também existem as limitações, né, da matéria. Então, ela é boa e ruim, ela acerta e errada. Aqui tem vida e morte, tem saúde e doença, e qualquer um dos outros parzinhos que a gente puder imaginar dentro dos nossos desejos ou da realidade de cada um. Né? E aceitar completamente a realidade criada não é uma coisa contraditória. É possível, simultaneamente com isso, reconhecer essa nova visão evoluindo aos poucos através da neblina, né, das limitações que a gente vê aqui. Eu vou ler de novo esse trecho da palestra que eu li para trazer mais consciência, né? Ela fala assim: a força ou um princípio de vida criativa está por toda parte ao redor de vocês. Ela é toda poderosa e totalmente benigna. Se vocês conseguissem se sintonizar somente com ela, vocês, neste plano terrestre, poderiam desfrutar de perfeita felicidade de todas as maneiras possíveis. Pois essa força de vida criativa não lhes deseja nada que não seja o bem. Ela está pronta para lhes dar alegria, força, vitalidade e felicidade. Com relação ao universo, não é preciso haver nenhuma dificuldade ou infelicidade. A gente está aqui para fazer a transição para essa realidade final. Né? Por isso a gente inclui o que vem e a realidade onde a gente ainda está em alguns lugares.
E aí é como se a gente fosse mesmo sintonizar como um radinho, né? Então eu tô aqui nessa realidade que está vibrando de um jeito, mas eu sintonizar com uma outra onda, né? Igual uma onda de rádio que a gente não vê, né? Para os mais jovens, o Wi-Fi, né? Tô aqui entregando minha idade um pouquinho, né? Então a gente essas vibrações que a gente não vê, mas que conectam a gente com uma outra realidade, né? Que não é só o que está aqui agora. Então, a gente precisa de uns pré-requisitos para sintonizar com isso, é sobre eles que eu vou falar essa noite. Tem algumas coisas que nos aproximam, outras coisas que nos afastam, a gente vai mudando a frequência. Então, para isso, tem muitas respostas, tem muitos pré-requisitos, né? A gente pode olhar na minúcia várias coisinhas, mas hoje a gente vai focar na nossa capacidade de desejar. Porque quando a nossa capacidade de desejar está prejudicada, seja isso consciente ou inconscientemente, a gente não consegue realizar, né? Então, já parte do princípio, a gente está desejando de verdade, a gente está desejando um desejo saudável, um desejo limpo, um desejo profundo. Como é esse seu desejo? Esse desejo aí que você escreveu no começo. Sempre lembrando que, claro, vão ter fatores inconscientes trabalhando aí, às vezes, contra a realização do seu desejo consciente. Se não tem nada inconsciente atrapalhando, geralmente a gente deseja, e geralmente a gente realiza, quer dizer, e a gente realiza até com muita facilidade, inclusive, né? Às vezes parece, a gente fica pensando, nossa, seria impossível, mas é isso que eu quero, e de repente a coisa acontece. Né? Fala, nossa, dessa maneira eu nunca tinha imaginado, mas está aqui, foi possível e realizável. Então, que esse radinho aqui para a gente lembrar dessa sintonização que depende de nós e só de nós, de mais ninguém. O primeiro passo, então, é saber, então, qual é o seu verdadeiro desejo. E talvez o desejo que você escreveu aí no começo não seja, mas ele é a base para onde a gente vai, da onde a gente vai partir para descobrir se é ou não é, tá? Gente, é importante também procurar entender quais são esses bloqueios e essas proibições, né? Quando a gente tem muita parede, o sinal de Wi-Fi não chega, não é? Então, vamos ver aí se a gente tem algumas paredes, alguns bloqueios internos. E aqui eu estou falando de inconsciente, tá? Eu vou pedir para vocês ficarem bem de que talvez exista algo no inconsciente que não seja tão sintonizado assim com o seu desejo. Como é que a gente percebe isso? A gente percebe isso quando tem alguma reação emocional. Às vezes o nosso corpo diz que tem não flui tão bem assim. É uma coisa que a gente põe algumas indagações para ver, será que funcionaria mesmo? Será que eu mereço? Às vezes é o que eu chamo de uma contração emocional, que é uma coisa que você pensa naquilo e a gente dá uma contraidinha, assim, emocionalmente. E não é uma coisa que você pensa naquele, nossa, esse desejo me preenche, né? Eu vou adorar realizar ele vai ser ótimo, né? Em todos os meus níveis, no meu nível mental, no meu nível físico, no meu nível emocional. Então, se o mental, o físico e o emocional não estiverem de acordo, também é uma dica aí, né? Que o nosso corpo dá para buscar alguma coisa no nosso inconsciente. Primeiro sintonizador, né? Primeira questão que a gente precisa olhar na hora de sintonizar os nossos desejos. Se o nosso desejo a nossa motivação ela é saudável ou doentia, né? Eu não preciso nem dizer que se a nossa motivação não for saudável, a gente não vai conseguir se sintonizar tão bem assim com a realização desse desejo, né? E o que seria uma motivação saudável? Uma motivação saudável é quando você deseja o desejo pelo desejo mesmo, né?
eu quero ter um relacionamento para usufruir, é uma palavra assim, para viver essa experiência de relacionamento, né? Então eu quero ter abundância financeira porque eu quero ter essa experiência, né? Usufruir disso. E o desejo, ele é um fim em si mesmo. Ele não é um meio para obter um outro desejo, né? Quando a gente quer algo para atingir um outro objetivo, quando esse nosso desejo ele é um meio para obter um outro fim, a nossa motivação começa a ficar meio doente. Ela deixa de ficar tão saudável, né? Às vezes essa motivação pode ser impressionar alguém, pode ser provar-se de alguma forma. Às vezes tem a mitigação de um sentimento. Então, eu busco ter uma promoção no trabalho, por exemplo, para eu não ter mais esse sentimento de inferioridade. Eu busco ter muito dinheiro para não ter mais esse sentimento de inferioridade. Ou eu busco uma realização, um relacionamento para não me sentir mais. Percebe que o seu desejo é não estar sozinho, é fugir desse sentimento, é fugir de um sentimento de inferioridade. Não é a experiência em si de troca que existe num relacionamento, de aprendizado que existe num relacionamento, entende? Vocês conseguem perceber essa diferença? Né? Assim, que às vezes a gente quer e quer também outras coisas, tá? É importante aqui também não ficar no ou, né? Se tem o desejo saudável, não quer dizer que não tenha nada de doentio, né? Às vezes é bom ter um relacionamento, é bom ganhar dinheiro, né? Mas também, né, aí eu aproveito e consigo essa outra coisinha aqui, né? Eu dou um jeitinho nesse outro problema que era a minha solidão, eu dou um jeitinho nesse outro problema aqui que é me sentir inferior. Então, veja se não tem também isso, tá? Não vai para o ou, né? Lembra pode ser doente e saudável também, né? E qual que é a grande questão aqui, né? Quando a gente quer o nosso objetivo, o nosso desejo para obter um outro fim, né? Esse desejo ele vai se tornar tenso, porque ele passa a ser uma necessidade além do desejo em si. E isso desperta um medo de que esse desejo pode não ser alcançado. E daí vem a tensão, né? Fica esse ciclo vicioso. Eu tô tenso porque ele pode não ser alcançado, e se ele não for mais, e já que ele não pode ser alcançado, eu fico mais tenso. E como tem uma motivação não saudável, aí isso fica se alimentando, né? Então, primeira coisa, né? Olha para esse desejo, vê se você também quer alguma outra coisa junto com ele, né? Se parece que matar dois coelhos com uma cajadada só, né? Assim, em relação à sintonização com a nossa capacidade de desejar, isso não é tão bom assim, não é tão jogo assim, tá? Não é tanta vantagem. E assim, às vezes, quando o nosso desejo está inconsciente, né, ele está oculto. E se esse desejo doentio está oculto, às vezes a gente vai para uma racionalização. Então veja também se você racionaliza muito as motivações para realizar o seu desejo. Porque isso, eu consigo aquilo outro, porque é assim, porque é assado, porque aquilo. A nossa cabeça é boa para dar desculpa, a nossa cabeça é muito boa para ficar racionalizando coisas que no fundo, estão ali porque existe uma vibração aqui que não é tão saudável. Né? Então, veja, tem racionalização excessiva aí, né? Ou pelo menos um bom tanto quando você se questiona a respeito das suas motivações? E aí tem uma outra questão, quanto mais inconscientes estão essas motivações, essas questões, mais doentia se torna a motivação, né? Então, se em algum momento você percebeu aí facilmente que tinha um outro objetivo, que sim, eu queria talvez também para mitigar um sentimento, para não sofrer mais com isso, parabéns,
isso já ficou um pouco menos doentio, porque quando está na consciência, a gente consegue lidar com aquilo, aquilo perde a força que tinha no inconsciente. Porque tudo que está no inconsciente, ele tem um anseio de se tornar consciente, então ele vai vir com muita força. E aí, talvez alguns de vocês tenham se perguntado aqui na primeira sintonizador, né? Se esse desejo por si mesmo, usufruir dessa experiência, não tem uma questão egoísta envolvida, né? E essa segunda sintonização, né, que eu queria trazer para a gente pensar sobre, que é o quanto a gente faz confusão sobre o egoísmo, né? Tem uma outra palestra que destrincha um pouco mais isso sobre o egoísmo saudável e o não saudável, mas você querer algo por si só, isso não necessariamente significa que você está sendo egoísta. Então, veja se tem alguma questão assim, né? Será que eu tenho o direito de desejar algo que beneficia só a mim? Você se questiona isso em relação ao seu desejo? Você se questiona quem é você para merecer isso? Para merecer esse desejo aí que você está buscando para desfrutar desse estado, para estar bem com o seu desejo, para se sentir realizado, né? Então, isso tudo não necessariamente é egoísmo, né? Quando a gente está bem, então vamos supor, por exemplo, eu desejo ter saúde. Mas eu desejo, isso vai beneficiar só a mim, né? Tanta gente que não tem saúde, né? Eu vou desejar saúde para mim, ou às vezes a minha questão nem é tanto assim. Mas pense bem, se você tá saudável, se o seu corpo está funcionando bem, se você acorda bem, funciona bem, automaticamente você vai estar melhor aonde quer que você esteja, você vai se doar melhor aonde quer que você se doe, seja no seu trabalho, seja na sua família, né? Quem tem filho sabe, né? Uma mãe descansada, né? Que diferença que faz uma mãe que está com o sono atrasado, né? Então, se você tira uns minutinhos para você dormir, para você cuidar de você, para você comer bem, o quanto que você não fica melhor para os outros também quando você cuida melhor de você. Então, ele diz assim nessa palestra que você tá bem, você estando bem, isso vai beneficiar os outros automaticamente. Tá? Então, se tinha alguma questão aqui, se desejar o fim, só por usufruir desejo ser um fim em si mesmo, sem ter nossa, não é aquele desejo de Miss, né? Que, eu desejo a paz mundial, né? Também é válido, né? Você estando bem, você vai automaticamente trazer o bem para o ambiente onde você está, né? O que é totalmente diferente quando a gente busca algo para si por vaidade, quando tem um desejo de impressionar os outros, e impressionar não é só impressionar para dizer, para causar uma impressão, assim, né, de parecer melhor, mas também de uma impressão de impactar os outros no sentido, essa pessoa vai olhar para mim, ela vai me ver, né, seja como for, né. Também, sempre que a gente se compara aos outros, não importa se no fundo a gente depois no final se conclui como maior ou como menor, tem aí também uma questão de vaidade, de orgulho. Tá? Eu sou mais desprendido. Eu posso abrir mão de dinheiro. Né? Eu sou independente, eu vou abrir mão da realização num relacionamento, né? Será que isso é independência mesmo? Né? Até onde eu estou aqui querendo causar uma impressão, né? Posso querer parecer maior, melhor, impressionar, causar uma inveja, provar, né? Então, eu vou provar para alguém, eu vou provar para os meus pais alguma coisa, né? Vou provar para um marido, para uma esposa. Como é isso, né? Quando você pensa no seu desejo, então, vem alguma
coisa nesse sentido? Ai, tal pessoa, como é que essa pessoa vai olhar para mim quando eu tiver realizado esse desejo? Você já se pegou pensando como os outros vão olhar para você quando você realizar esse desejo? Essa é uma questão importante de anotar, né? Talvez tenha alguma coisa aí nesse sentido. Talvez não exatamente como eu estou falando aqui, mas uma nuance, sabe? Assim, mesmo que seja sutil, isso vai acabar trazendo uma interferência para a sua sintonização do seu desejo com essa força criativa do universo que quer te ajudar a realizar o seu desejo, né? E aí, qualquer uma dessas coisas, né, isso vai prejudicar os outros automaticamente, entende? Quando a gente traz esse desejo, né, de se sentir forte à custa da inferioridade dos outros, ou de trazer o nosso inferior para agir desse jeito, é isso que a gente vai causar nos outros também. A gente está se sintonizando com o inferior dos outros, a gente está prejudicando também, é isso que ele traz nessa palestra. E isso vai trazer uma nuance do desejo doentio, porque no fundo, isso aqui nada mais é do que uma motivação. Entra lá naquele primeiro ponto que a gente conversou. Uma motivação escondida, que também estava ali, nosso desejo. Então, veja se já é possível limpar esse desejo disso, se existe de alguma forma. A nossa criança interior quer muito, tem muitas coisas que ela quer provar também para os nossos pais, né? Então veja se a sua criança interior algum dia não falou, eu vou provar que eu não dependo de você, ou eu vou provar que eu posso conseguir mesmo sendo mulher, ou que eu sou um homem melhor que você, né? Então veja se em algum momento da sua vida, na sua infância, na sua adolescência, você fez essa promessa para você mesmo, né? Mesmo que seja em segredo, e revisita essa essa promessa, né, que você fez para você mesmo. Muitas vezes até envolvendo dinheiro, né? Tipo, eu vou, por exemplo, o pai, a mãe era ausente porque estava sempre trabalhando. Então eu vou mostrar que amor é mais importante, que presença é mais importante. Então acaba abrindo mão do dinheiro e no fundo eu tô querendo aqui, ó, ficar provando que eu não preciso, para os meus pais, que eu não preciso de dinheiro porque faltou amor. Veja se tem essas pequenas nuances aí. Nem que seja um pouquinho, tá? Só dá uma notadinha, anota um pouquinho e deixa de ladinho para ir juntando com as outras coisas que a gente está conversando. Tem alguma dúvida até agora? A gente já trouxe 2 pontos, tem bastante coisa para conversar. Alguém quer trazer alguma questão? Eu tenho uma pergunta. Uhum. Quando a gente, por exemplo, eu acho que é inconscientemente, porque acho que a gente não ia querer fazer isso se fosse consciente, a gente deixa de realizar alguma coisa porque se a gente realizasse aquilo que nos beneficiaria, alguém se sentiria mal. Sabe, eu tenho um desejo e inconscientemente eu boicoto esse desejo porque é como se eu realizasse esse desejo, alguém ia se sentir mal com a pessoa ia se sentir mal porque eu realizei isso e dá para você entender? Sim, é como um conflito de interesse, né? Tem o seu interesse e o interesse do outro. Né? Então, Mas só que não é conflito de interesse. Como é que eu vou explicar isso? Posso tentar? Assim, você não pode ser feliz ou brilhar porque vai fazer o outro se sentir menos, é isso? Isso.
Eu ia É. perguntar isso, assim, até onde... Então, é isso. Às vezes a gente pensa assim, então eu vou tirar do outro isso. Então, eu vou pegar isso do outro. Se eu não estou roubando o outro de fato, se eu não estou, né, passando a perna no meu colega de trabalho de fato, eu não estou de fato prejudicando aquela pessoa, né? Se você acha, veja até se existe dentro de você também o contrário, quanto se você acha que quando o outro se realiza, você também fala, nossa, tem para o outro e não tem para mim. Uma crença inconsciente, entende? Não, eu vou te dar um exemplo. É como se eu, por exemplo, tivesse passado minha vida me diminuindo para essa pessoa se sobressair de alguma forma. Eu entendi a questão. O que eu estava tentando chegar é assim, até onde isso é realidade? É realidade que você precisa se diminuir? É realidade que depende de você a forma como essa pessoa se sente? Não. Isso não é sua responsabilidade, né? É porque eu faço isso, é inconsciente. E quando eu vejo, já foi. Obrigada. Geralmente isso tem uma crença, talvez inconsciente, de que é ou eu ou o outro, né? Talvez se for buscando nas camadas, tem uma coisa assim, né? Então eu abro mão para o outro, e aí em algum momento pode ser que tenha alguma coisa nesse sentido. E me fugiu uma outra questão agora. Assim, que isso quando a gente está bem por a gente mesmo, quando a gente vai atrás das nossas questões, quando a gente se realiza, né, de uma forma saudável, quando a gente traz essa abundância de vida, né, de qualquer forma que seja para dentro da gente, a gente mostra para os outros que isso é possível, né, que esse é um caminho possível, né? Então, se a gente não está prejudicando ninguém diretamente, né, a gente está ali falando, olha, eu consegui, vem também, né? Isso também é possível. É claro que a gente não pode obrigar ninguém a vir junto com a gente, isso também não está dentro da nossa alçada, isso não é realidade. Mas só fazendo pela gente, a gente beneficia os outros automaticamente. Vai nisso, entende? Isso é um egoísmo saudável. Então é isso, eu estou fazendo por mim porque é o melhor por mim, e se eu estou dando o melhor para mim, eu estou dando o melhor para os outros. Né? Seja como exemplo, seja como né, para a pessoa poder olhar para ela mesma, né, e ver por que se incomoda tanto com aquilo, entende? Bastante coisa, né? Posso acrescentar só mais umazinha? Que também é uma coisa a se verificar, nisso que você está trazendo, Andréia, o quanto a gente, você no caso, acaba ficando no lugar da salvadora do outro, se prejudicando, mas, enfim, acionando a salvadora, né? Então, a gente acaba acreditando que a gente tem o controle sobre isso, né? Então, salvar o outro. Nesse caso, nos prejudicando, não brilhando, não vivendo plenamente. Mas sempre tem o salvar, né? O outro, como, né? Está nas nossas mãos. Também acho que, não sei se faz sentido para você, mas acho que é uma questão também que poderia entrar no rol dessa escavação. Você falou tudo, é a salvadora mesmo. Obrigada, gente. Eu conheço esse lugar também de ser salvadora, estou trabalhando ele aqui. E veja como isso também entra aqui, né, da gente querer impressionar, né, de ser visto bem, né, isso acaba entrando aqui, entende? Quando
é mais doentio querer salvar, se diminuir para poder salvar o outro, do que querer o bem para a gente mesmo e se colocar em primeiro lugar. Hein? Como a gente vai por uns labirintos escuros dentro da nossa mente, né? Que bom que isso apareceu, esse exemplo. Eu trabalhei bastante ele nas últimas semanas. O terceiro sintonizador, né? O terceiro botãozinho aqui para a gente verificar aonde que ele está ligado, né? Qual que é a frequência de sinal dele, é o nosso grau de compromisso. Então, eu quero que você olhe para o seu desejo e se pergunte se você deseja ele completamente. Se não tem nenhuma dúvida, nenhuma restrição, nenhum receio, nenhuma transigência, nenhum se, né? Nenhum talvez, nenhuma travada na respiração quando eu pergunto se você deseja ele completamente. Até para de respirar um pouquinho, né? Quando vem esse desejo de todo o coração, né? Ou seja, se uma parte sua deseja essa satisfação e a outra parte talvez não deseje tanto assim, tá? Você tem alguma reticência em relação a isso? E quando isso acontece, o importante é a gente tomar consciência. Então, se teve qualquer uma dessas dicas que eu trouxe para vocês agora, veja se o seu corpo ele continua relaxado quando eu pergunto, você deseja completamente o seu desejo? Tem alguma dúvida, alguma restrição, alguma receio, transigência? Toma consciência disso. E não precisa nem descobrir o que é, mas só marca um asterisco ali, tem alguma coisa ali que talvez eu não queira tanto. Eu preciso identificar qual parte minha, né? Investigar as razões dessa hesitação e dessa incerteza. Talvez isso, talvez não, né? A não ser que seja alguma coisa querendo muito chegar perto do seu consciente, que já esteja ali batendo na portinha, talvez seja uma coisa que demore um pouco para investigar, né? Por isso que a gente estuda, no grupo de estudo, a gente fica semanas com uma palestra, a gente fica lá 2 horas se dedicando para aquilo, olhando para aquilo, vendo o que aparece, né? Porque essa tomar consciência, né? Dar-se conta, às vezes ele não é tão instantaneamente, a gente precisa deixar isso vir do inconsciente. E às vezes quando a gente menos espera, a gente fala, nossa, tá lá, tinha um medo, tinha uma questão infantil, né? Tinha uma confusão, né? Uma ilusão, né? Esse exemplo foi muito bom, achar que vai prejudicar alguém, né? Às vezes é alguma coisa simples assim, né? A gente não precisa ter medo do que vem do nosso inconsciente, né? Só vai vir saúde, né? Porque ter consciência é trazer saúde para esse lugar. Opa. Esperar um pouquinho antes da próxima. E... Nossa, gente, hoje está indo muito rápido, a impressão minha. Não, talvez seja impressão minha. Quarta questão que eu quero trazer para vocês aqui é um ciclo vicioso que acontece na nossa mente, que eu chamei aqui de ciclo vicioso inconsciente do sentimento de inferioridade, que é quando o sentimento de inferioridade alimenta ele mesmo, né? Então, se em algum momento passou por você uma leve sensação de que talvez você não mereça, de que talvez não é para você esse desejo, de que tem para o outro, mas não tem para mim, ou qualquer coisa que questione o seu valor em relação a merecer esse desejo, o que acontece dentro da gente é que o sentimento de inferioridade ele aparece, seja da forma que for, às vezes mais consciente, às vezes menos consciente, ou
Às vezes a gente não tem consciência nenhuma de que ele está lá, mas tem um incômodo ali, sabe? Ouvir esse sentimento de inferioridade, mesmo que ele esteja inconsciente, ele está baseado nesse desconhecimento e incerteza quanto ao motivo. É tipo assim, ai, talvez eu não mereça, eu acho que eu não mereço, mas eu não sei nem por quê. Eu acho que eu não mereço. Ah, eu não sou tão boa assim. Ah, mas por quê? Ai, nem sei. Não sei direito, né? Então, não tem nada mais desconcertante do que essa incerteza aqui, né? E essa incerteza, ela leva a gente para um lugar de desesperança, né? Porque a gente não quer investigar mais isso aqui com medo de confirmar, né? E ao mesmo tempo a gente fica aqui contando pra gente, no fundinho da nossa cabeça, assim, sabe? Se pegar aquele pensamento que passa lá atrás, quando a gente está despercebido, pensando no nosso desejo, quando ele não está sendo realizado, de que talvez precise ter uma adaptação ou uma resignação, né? Porque, então se eu confirmar que eu não tenho mesmo, que eu não mereço mesmo, que eu sou realmente inferior, que eu realmente não é para mim, então eu vou tentar me adaptar a isso, eu vou tentar me resignar disso, né? E aí só alimentar essa ilusão já volta aqui para o sentimento de inferioridade de novo. Então é isso mesmo, né? Se eu vou precisar me adaptar é porque eu sou inferior mesmo. E como eu desconheço o real motivo, isso daqui vai sempre ficar rodando, tá? Eu vou lembrar vocês, gente, não falem assim, isso não se aplica a mim. Guarda num cantinho, porque isso é absolutamente inconsciente. Às vezes, daqui a pouco, no final de semana, você tá aí relaxando um pouquinho e fala, nossa, agora eu percebi meu sentimento de não merecimento. E aí o que eu tenho para dizer, se esse momento chegou, ou se ele chegar um dia, é o seguinte. Primeiro, é que nenhuma certeza é tão difícil de suportar quanto a incerteza. Quando a gente encara as coisas de frente, a gente sabe o que a gente está lidando, né? Não existe nada dentro da gente que a gente não dê conta. Então, a gente não precisa ficar alimentando essa parte aqui desse ciclo vicioso, né? E outra coisa, os ciclos, esse sentimento de inferioridade, eles nunca existem a respeito de algo que não se pode mudar. Olha que poderoso isso, né? Eu fico aqui achando que eu vou precisar me adaptar e me resignar nessa desesperança, mas esse sentimento nunca é de algo que não tem esperança. Nunca é de algo que eu não tenho o poder de transmutar dentro de mim. Que você não tem o poder de transmutar dentro de você. Isso é muito importante. Então, quais razões dos nossos sentimentos de inferioridade? Geralmente são os nossos pequenos desvios, sabe? Os nossos defeitinhos, as nossas falhas, né? Que resultam principalmente das nossas tentativas de se enganar. Eu vou dizer que eu vou tentar mostrar para o mundo, com o meu perfeccionismo, que eu não sou, sei lá, tão preguiçosa assim, que eu não sou tão pontinho, pontinho, pontinho. Acrescente aqui um defeitinho que você não gosta de mostrar para o mundo. Então, eu vou tentar mostrar para o mundo que eu não sou tão desse jeito, e o sentimento de inferioridade vem desse próprio mecanismo de ficar se enganando, de não assumir para você mesmo que, talvez eu tenha esse defeito. E ok, né? Então, se eu tenho esse defeito, então eu tenho essa certeza e eu tenho algo para mudar também, né? O próprio mecanismo de esconder isso é que gera o sentimento de inferioridade. Daí. Então, aqui, reforçando, né? Então, enquanto esses registros só se derem no subconsciente, né, ou no inconsciente, às vezes o guia vai usando essas palavras como se fossem sinônimos, às vezes não.
Então, enquanto eles estiverem ocultos, né, do consciente, seja onde for, eles se manifestam como um sentimento de inferioridade. Então, enquanto a gente estiver escondendo de nós mesmos a nossa realidade, né, quem a gente é de verdade, a gente vai estar no sentimento de inferioridade. Quando a gente assume as nossas questões, quando a gente assume os nossos defeitinhos de alma, as nossas falhas, as nossas idiosincrasias, os lugares onde a gente não está faltando polir um pouquinho, aquilo empodera a gente, sabe? Não é isso que vai dizer mais sobre o nosso valor, porque eu começo a ter domínio sobre aquilo, esse poder de mudança. Tá? E aí, na palestra, o guia fala para a gente que uma pessoa se livra do seu sentimento de inferioridade à medida que encontra seus desvios inconscientes e os aceita. Essa parte do aceitar é importante, tá, gente? Não adianta encontrar e continuar tentando querer que desapareça da noite para o dia. Tá? Encontrar e aceitar. Então, ficou claro até aqui? Essa questão é mais complexa um pouquinho, né? Porque dizem respeito desses caminhos inconscientes. Alguém tem quer fazer algum comentário, trazer alguma questão? É só abrir o microfone e falar. E me veio aqui, quando eu estava bebendo água, que às vezes a gente acha que só a gente tem essas questões, né? E essa semana eu fiz um grupo, ontem à noite, não, foi na semana passada fiz um grupo. Foi tão bonito, assim, a gente trabalhou um exercício de revelar essas questões que a gente não quer revelar para ninguém, sabe? E vem um amor, vem uma ligação, vem um vínculo, sabe? Vem nossa, você também é assim? Nossa, eu também sou. Então tá, então eu já não preciso me esconder tanto por aí, né? Assim, eu não preciso ficar distante dos outros seres humanos por causa disso, né? Assim, todos nós temos esse sentimento de inferioridade, todos nós queremos esconder as nossas questõezinhas, né? Ô, Gabi, Oi, querida. o meu sentimento, assim, nesse ponto do sentimento de inferioridade, né, que acho que é um ponto central, né, do estudo interior, né, porque desse lugar saem tantas concepções errôneas, né, eu não sou digno de amor, eu não mereço, eu não sou suficiente, né, que estão ali sempre meio contaminando, como você está falando, né, contaminando o desejo, né, então eu quero me realizar para provar que eu tenho valor, né? Então, se eu me realizar, eu provo que eu estou errada do que eu acredito sobre mim mesmo, né? Ou se eu encontrar alguém que me ama, então, aí é sinal de que eu posso ser amada, né? E o valor, a gente é intrínseco ao nosso ser, né? Nós somos essa parte, né, maravilhosa da natureza, uma manifestação única, né? Então, essa, para mim, é uma questão central espiritual, assim, do nosso caminho, né? Que é perceber o valor em si do nosso ser em crescimento. Eu tinha um amigo que falava, eu sou filha de Deus em treinamento. Então, essa autoaceitação, sabe, amorosa com o nosso processo, com o nosso crescimento, com as nossas falhas, né? Então, eu sinto que essa é uma questão, assim, para mim, que é muito central dentro do Petor, que essa compreensão desse lugar dentro de nós, né? Com certeza. Eu estava lendo uma palestra essa semana que ele fala assim que encontrar esses lugares dentro da gente, essas falhas, né, esses lugares onde a gente não é tão perfeito assim, não desmerece a gente em nada, não diminui o nosso valor em nada, né?
o grande erro tá ali, né, em tentar esconder isso, porque ao tentar esconder isso a gente não vai transmutar nunca, né? Aquilo a gente vai continuar refém daquilo, refém desse sentimento de inferioridade. Pode falar, Gi. Na verdade, uma dúvida, assim, uma pergunta. Eu entendo que o sentimento de inferioridade, ele traz para a gente, então, essa sintonia que não é bacana, né? Que é uma sintonia que, de certa forma, eu entendo que é um auto-boicote, assim, né? Você acaba se limitando. E daí eu também já penso no outro extremo, né? Eu já penso no outro lado, e aí eu queria entender, na verdade, assim, como não cair também naquele lado, na onde parece que, assim, eu vejo que eu mereço tudo, mas a questão de, parece que vai parecer que eu quero demais, assim, é aquela coisa de como controlar esse sentimento de a minha criança que quer apontar em tudo e falar, eu quero isso, eu também quero isso, eu também quero aquilo outro. Como que a gente lida com com essa dualidade? Eu não mereço nada, não é legal. E o outro lado tudo é meu, tudo eu posso, tudo eu quero. Como que a gente entende onde a gente pode estar nesse caminho? Talvez quando você falou, né, da parte da energia, essa energia que flui por aí, ela me dá tudo isso. Então, assim, dá a sensação de que eu posso tudo isso. Tá lá, essa energia está fluindo aí e é uma questão de concepção. Mas talvez a minha leitura, aí a minha leitura muito pessoal, é que será que é isso mesmo? Será que eu posso deixar essa criança com todo esse poder aí pedindo tudo que está ali e tentando realizar isso daí? Eu queria saber como que a gente pode tentar entender esse meio, assim. Entendi. Vieram três coisas aqui, assim. Uma delas é o último aspecto que a gente vai falar, que eu vou falar no próximo slide, talvez clareie um pouco isso, que fala sobre o preço a ser pago, já que você trouxe a questão da criança, né? E os outros dois assim, que talvez esse outro aspecto onde você não quer cair, né? Não só você, mas a gente, né? Quantas vezes a gente também, né, fica aqui tentando uma coisa para fugir da outra, né? Eu também me vejo muito assim. Não faz parte de alguma dessas questões aqui, né? Que a gente está aqui tentando não assumir, né? Esses desvios, né, que resultam da tentativa de se enganar. Então, eu estou fugindo disso, abrindo mão disso, para me enganar de que, na verdade, eu estou lá naquilo lá também, tá? É também, gente, não é uma coisa ou outra. E daí entra nesse lugar de que se eu sei o que é exatamente isso, esse outro lugar, aonde eu não quero cair, porque talvez eu tenha uma intuição de que ele não é tão bom assim, né? Então, eu sei qual é ele. Então, qual é ele? É a minha obstinação de querer tudo agora, nesse momento? E é, 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 é a minha... No começo, tem também uma coisa do não merecimento, que é a outra face do orgulho, né? Então, toda vez que a gente se compara com alguém, a gente se coloca acima disso, isso é o orgulho que a gente mais clássico. Mas quando a gente se coloca abaixo, também é orgulho, né? Porque houve essa comparação, esse julgamento, esse lugar que a gente acha que pode se julgar, né? E se colocar acima ou abaixo do outro também é. Então, aqui, esse orgulho que a gente reconhece na sociedade como sendo o feio, né? Então, eu não tenho essa ambição de querer ser o centro das atenções. Eu tenho também, sabe? Assim, seja lá qual for o desejo, né? Aonde se manifesta o nosso orgulho. E aí, o que fazer com isso? Aqui, ó, tá aqui o passo a passo, ó, eu sei o que é, né? Ops. Eu sei o que é, porque ele já não está mais inconsciente, né? Eu já não estou tentando mais me enganar, então eu também não preciso desse sentimento de inferioridade, né? Então eu tenho poder de mudança, né?
e a situação não vai ser tão insuportável quanto essa desesperança aqui. Uma pessoa se livra do seu sentimento de inferioridade à medida que encontra seus desvios inconscientes e os aceita. Ajudou? Posso só acrescentar uma coisica que talvez valha a pena ou não, vamos ver se reverbera ou não, né? A Gabi falou alguns slides, né, anteriores, né, na questão do compromisso, o grau de compromisso, né? Então, quando a gente está nessa voracidade, né, quase infantil, né, eu quero tudo daí, né, aquela quase abarcar o universo, né? A gente pode estar nessa pode ser que a gente esteja nessa voracidade infantil, que quer tudo, né? Não quer abrir mão de nada, enfim. Então, e aí o adulto, digamos, né, seria a percepção do que grau de compromisso eu tenho com cada escolha que eu gostaria de, com cada desejo, né? Eu quero pagar esse preço, eu quero pagar aquele, que preço eu quero pagar, que compromisso eu tenho com isso ou com aquele desejo, né? Então aí a voracidade vai embora, porque você fala de pagar preço, a voracidade sai correndo, né? Porque a voracidade quer tudo ao mesmo tempo sem pagar porra nenhuma. Então é isso, assim, dá uma olhada, fala assim, não, peraí, eu pago o preço do quê aqui? Sai correndo, né? Então é meio por aí também, né? Exatamente, eu quero ser adulto, mas não quero pagar imposto, né? A voracidade não paga preço, a voracidade só quer e ponto, né? Então, precisa ver como é que é isso, né? É diferente da abundância do universo, é outro papo esse, né? Enfim. É outro lugar dentro da gente, né? E dá para ter os dois, né? Não é porque a gente encontrou esse lugar da voracidade que não vai encontrar um lugar maduro, mas é isso, né? Da onde que eu desejo? Eu desejo só do lugar da voracidade ou eu desejo também do lugar maduro? O próprio fato de você perceber esse questionamento, você já está indo para o maduro, porque se você está se questionando o que é essa voracidade, qual o preço eu quero pagar, pronto, a ponte já está feita para o maduro, né? Para um lugar mais maduro e mais adulto, né? O mundo ser maduro, né? Dá para ser enquanto a gente está por aqui, já está dando também, né? E aí tivemos vários spoilers sobre o último sintonizador que eu tenho para falar para vocês hoje, que é essa questão de pagar o preço, né? Qualquer que seja o nosso desejo, sempre existe um preço a pagar. Isso aqui era para aparecer depois, não leiam os 3 últimos. Então, eu quero que vocês listem agora aí alguns preços que vocês, pelo menos uns 3, lista os preços que você vê que você precisa pagar pelo seu desejo. Não? E ignorem a partir da segunda linha, ignorem enquanto vocês fazem isso. Lista esses preços, né? E o preço, ele é tanto externo do seu empenho, né? Então, eu quero passar num concurso, eu tenho que sentar a bunda na cadeira e estudar, né? Não adianta dormir em cima do livro, não dá para aprender por difusão. Não dá para aprender desse jeito. Eu quero uma promoção, eu vou precisar, né, me empenhar ali no meu trabalho, eu quero um relacionamento, mas não gosto de sair de casa, tenho preguiça de conhecer gente. Que preguiça de conhecer gente. É isso, né? Eu vou ter que pagar um preço externo. Mas também tem os preços internos a se pagar, né? O preço de fazer essa investigação toda que a gente estava falando aqui no slide anterior, o preço talvez de deixar minha preguiça de lado, se eu quiser um relacionamento tem preguiça, de deixar o meu egoísmo, de seja lá o que for, né? Uma mudança interna, às vezes ela pesa mais do que uma mudança externa, né? Tipo, tem que correr uma maratona, bora lá que eu vou correr a maratona. Aí tem que abrir mão do meu desejo infantil. Não, quer saber? Nem queria tanto assim, né? Tem que abrir mão da minha vingança com os meus pais, né?
São coisas mais difíceis de abrir mão, mas são os preços também. Então, coloca aí pelo menos uns 3 preços a se pagar. Se conseguir chegar em 5, 6, melhor ainda. Quero emagrecer, mas tenho que fazer dieta. Nem queria tanto assim, né? Quero ser saudável, mas não quero abrir mão dos meus hábitos que não são saudáveis, né? Vendo bastante cabecinhas anotando, tô adorando. E aí, com esse exercício, né, assim, se vocês quiserem continuar depois a trazer para consciência, né, quais são todos os preços a pagar, é um exercício muito valioso, assim, né, quais são todos os preços que eu preciso pagar aqui para realizar o meu desejo. E questionar cada um deles, né, assim, esse preço é real, né, a gente teve um exemplo antes ali, né, de um preço que não era tão real assim, então abrir mão de uma ilusão pode ser um preço a se pagar daí, né, porque é isso, qualquer que seja o desejo, sempre vai existir um preço a se pagar. E aí reparem, né, porque como é que tá essa coisa do preço exterior, né? Às vezes a gente não realiza o nosso desejo, porque a gente fica ali, mas a gente fica ali num esforço, né? Numa coisa, nossa, aqui fora eu tô tentando muito, 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 muito aqui fora. Eu tento e não consigo, né? E continuo ali na obstinação tentando. Muitas vezes, o preço exterior, ele é exagerado por uma falta de vontade em pagar o preço interior, que é mais profundo e real. Então, isso é uma das formas da gente se enganar, da gente achar que precisa fazer um esforço muito hercúleo aqui fora, né? Ou então ficar, né, nesse esforço, sendo que, na verdade, isso é para compensar e é uma forma de não olhar, continuar aqui nesse lugar de ignorância a respeito de si mesmo, né? Fica aqui nesse desconhecimento, que parece ser mais confortável. Então, vê se não tem essa nuance quando você vai em busca do seu desejo. Né? Porque o que acontece daí, né? Por fora, o desejo fica muito intenso, enquanto inconscientemente, por dentro, você está cheio de hesitação, né? Você rejeita uma parte do seu desejo. Então, não é que você rejeita o preço que você precisa pagar pelo seu desejo, né? E aí, é como se a gente falasse para a gente mesmo, né? Que essa satisfação aqui já não vale tanto a pena se eu for pagar esse preço. A gente acha que o preço está aqui, ó, no pratinho de baixo, botando muito peso, falando, ai, não vai dar certo, eu nem queria mesmo, né? Eu quero emagrecer, mas não vou fazer dieta e fazer exercício é muito cansativo, nossa, mudar meus planos, eu quero saúde, mas não quero uma alimentação mais saudável, eu quero continuar comendo fast food, né? O tempo todo, né? Então é isso, a gente rejeita o preço a se pagar e aí por isso a gente não tem o nosso desejo, né? É quase como se a gente questionasse o valor do objetivo. Por isso, a primeira coisa que eu coloquei lá atrás, vou falar aqui, vou voltar aqui, né? Primeira coisa, saber qual é o seu verdadeiro desejo, né?
saber qual é se conectar, é o desejo da sua alma, né? Saber o valor dele, né? E aí vai ficar mais fácil a gente pesar esse preço aqui mesmo, saúde, bem-estar, realização. O que é a realização, né? Aliás, um preço a se pagar às vezes pela realização é sair do papel de vítima, né? Um preço a se pagar pela realização é parar de falar que a vida é injusta, ou que meus pais não me deram, e aí por isso eu tô aqui. Então, que meu marido é X ou Y, e aí por isso eu tô aqui fazendo isso, né? Se eu tô satisfeita, eu vou ter que abrir mão desse poder também que a vítima exerce na acusação do outro, né? Que não se enganem, a vítima tem um poder danado. É balançaram. Eu estou aqui viajando com uma coisa, que é assim, às vezes, a Bel deu um exemplo de emagrecer, eu vou tomar o exemplo da Bel, não tem nada a ver com a Bel, né? Então, assim, eu quero emagrecer para ficar bonita, para ser mais aceita, para que os outros me olhem, para ser mais, né, para, enfim, chamar mais atenção e tal. E aí, eu acabo não fazendo a minha dieta, não, porque a minha motivação está completamente fora do meu eu real. Se eu conseguir chegar, ou se eu chegar numa motivação mais real, mas que tem realmente a ver comigo, eu quero emagrecer, por exemplo, para ficar mais saudável, para poder viver mais, com mais qualidade de vida, né? Aí é aquilo que você falou, né? Da motivação, do desejo em si e da projeção do que vai acontecer se eu tiver esse desejo realizado, né? Aquele motivo secundário, né? Então, muitas vezes, nessa prospecção, a gente acaba mudando a motivação do desejo, né? É interessante ver isso, né? Falar assim, não, né? Eu quero emagrecer, mas enquanto for para surpreender os outros, para agradar os outros, para estar bem na fita, etc., a motivação não move muito a Posso gente. fazer uma observação, Sara? Eu acho que Deixa eu só acabar de falar. Então, na verdade, nesse processo, também a gente vai lidar com as mudanças das motivações, a gente vai descascando essas motivações. É interessante isso que eu queria chamar a atenção. Às vezes a gente não precisa abrir mão do desejo, porque a gente encontrou um isso. desejo doentio ali junto. Exato. Né? Eu vou mudando ele, e aí e às vezes até muda o peso dessa balança aqui. Realmente, por aquele desejo doentio, talvez não valesse a pena, talvez no fundo, inconscientemente, eu também soubesse que isso aqui não é uma coisa pela qual vale a pena lutar, que é uma falha minha, um defeito do meu caráter, mas agora, com uma motivação saudável, vale a pena, fica mais equilibrado esse preço aqui. Não, só queria só uma coisa que eu acho que para a gente não confundir, que assim, não tem nada de errado eu querer fazer uma dieta para ficar bonita, para, sei lá, pela estética, se esse é o meu desejo em si, puro. O que é a motivação não saudável, digamos assim, né, negativa, eu vou fazer uma dieta para me sentir bonita, para os outros, para eu ter valor, né? Que parte desse sentimento de inferioridade. Eu quero ganhar dinheiro, não tem nada de errado em eu querer ganhar dinheiro, mas eu querer ganhar dinheiro para estar acima, para mostrar que eu sou melhor que o outro, aí está a contaminação da motivação negativa, né? Então não é a questão não é, eu quero fazer uma dieta pela saúde, isso sim é saudável, e para ficar bonita não é saudável, né? Mas não foi isso que eu quis dizer. Não, Isabela, eu sei, mas só para não, para gente, eu sei que você não quis dizer isso, mas para ficar bem claro, eu acho que isso é importante, né? Não tem, assim, eu posso querer fazer uma dieta e ficar lá na academia malhando para me sentir uma puta de uma gostosona, olhar no espelho e falar assim, nossa, que linda, hein? Que tesão de mulher, hein? Que gostosona. Hoje eu tô arrasando, né? Isso faz bem para mim, eu vou andar, né, assim, com a minha autoestima lá em cima, né, assim, né, isso, né, é um prazer, é um fim em si mesmo, né? Mas e aí, eu tô fazendo isso
porque eu levei um fora do meu namorado, agora ele vai ver o que ele perdeu, né? Agora, eu estou fazendo isso para causar inveja em não sei quem, né? Eu estou fazendo isso porque se eu não fizer, eu acho que eu não tenho valor, né? A grande questão, né, dessa que se fala muito isso, né? O seu valor não depende do seu corpo. Que eu não E me é isso, né? Você não aceito, precisa né? Que eu não ser aceito o meu aceito. corpo, né? Do jeito que eu sou. Enfim. Para me vingar do bullying que faziam comigo quando eu estava na escola, né? Porque até hoje, né? Isso mexe comigo. Gente, essas outras motivações saudáveis, mas olhar no espelho e falar, nossa, arrasou, hein? Hoje eu arrasei. Não tem nada demais, né? Tipo, é um prazer, né? Uma vibração, você tá bem com você mesmo. Ótimo, a gente merece também, né? Não é que eu não tô me achando mais do que os outros quando eu falo isso, entende? É diferente também, né? Tipo, agora eu tenho valor porque eu sou mais bonita que não sei o quê. Não é isso. É reconhecer o valor que eu tenho, ponto final, independente do valor do outro. Né? A beleza que eu tenho, independente da beleza do outro. A inteligência que eu tenho, independente da inteligência do outro. O dinheiro. Seja lá qual for o que a gente está lidando aqui, né? Bem lembrado, Deus ajudou a gente a trazer bastante exemplo, né? De distorção. Isso. Voltando um pouco aqui, então, no preço a pagar, né? Quando a gente percebe essa questão de não pagar o preço, ela tem muito a ver com a nossa criança interna. Se a gente for pensar, né, a criança, ela simplesmente recebe, né? Ela recebe dos pais, ela recebe o amor, ela recebe a comida, ela não precisa trabalhar, né? Assim, ela não tem que fazer algo por merecer aquilo. Né? Ela merece ser bem cuidada, né? Assim, tem garantias por lei, inclusive, né? Assim, então, é isso. A criança, ela não paga preço das coisas. E esse lugar nosso interno que não quer pagar o preço é da nossa criança. Então, quando a gente aceita pagar o preço, é um pezinho a mais na maturidade, né? E aí eu trouxe um trechinho da palestra que diz assim: uma criança não pode ter o senso de responsabilidade de um adulto, que inclui em todos os momentos uma percepção de que tudo tem um preço a ser pago. A parte matura da sua personalidade espera inutilmente que talvez seja possível conseguir o que se deseja sem ser preciso pagar o preço. Até se convencerem que isso não pode ocorrer, vocês adiam a satisfação do desejo, bloqueando. Aí eu quero perguntar, quem nunca pensou assim, ai, é tão bom emagrecer sem precisar fazer dieta, né? Eu mesma, muitas vezes, assim, com as insatisfações que eu tenho com o meu corpo, pensava assim, se eu fizesse academia, eu acho que eu até dava para resolver essa insatisfação aqui. Mas, academia, não, né? Não quero pagar o preço, né? Queria acordar do jeito que eu quero, né? Eu quero, como é que é? Eu tinha um desejo um tempo atrás, eu falava assim, eu tenho, se o gênio da lâmpada aparecesse aqui, eu ia fazer o pedido de conseguir ser absolutamente saudável, sendo totalmente sedentária. É o meu desejo. Eu fugia de todo custo de um exercício físico. Né? Às vezes a gente vai vendo que não é tão dolorido assim. Né? Hoje em dia eu estou mais aí mais forte em relação a isso, mais adulta em relação a esse lugar aí. E para encerrar, eu vou deixar vocês então com um trecho da palestra, que eu acho que é um bom resumo de tudo que a gente viu até agora. É muito importante que vocês encontrem esses raciocínios internos que estão escondidos, os investiguem mais de perto e entrem em acordo com eles usando o seu intelecto mais maduro. Descubram especificamente quais são os seus desejos. Por que vocês desejam isso? Qual é o preço a pagar? Vocês estão completamente prontos, sem reservas, a pagar esse preço? Não se forcem a dizer sim, estou pronto.
quando emocionalmente vocês não estão. Não vai adiantar. Enquanto vocês não estiverem completamente prontos, sem forçar, não vai funcionar. Mas ao menos agora vocês vão entender por que não podem ter o que desejam só com uma parte da sua personalidade. Vocês vão perceber que ninguém além de vocês mesmos impede a sua satisfação. Isso é saudável e vai ajudá-los a evitar impressões erradas futuras sobre Deus, o destino e a vida. Vocês vão se dar tempo para alcançar o estado necessário de desenvolvimento, no qual o preço a pagar não será difícil ou não parecerá uma desvantagem. Vocês vão ser capazes de trabalhar com calma nas razões agora patentes, porque parece ser tão difícil pagar o preço, um preço específico ou aceitar esse princípio em geral. Seguindo essa linha de investigação, vocês também vão encontrar motivações erradas, impuras, egoístas e doentias para seus desejos. Motivações que são direcionadas a outras metas e não ao próprio objetivo. Ao encontrar e encarar essas motivações honestamente, vocês automaticamente eliminarão um certo grau de autodestruição dentro de vocês. Automaticamente. Eu adoro essa parte do automaticamente. Faz o seu trabalho, que não se preocupa com o resultado. Uma hora eles chegam. Exatamente. E é só isso, né? Só esses dois, precisa dividir em 2 slides, mas no final chega automaticamente. É isso, às vezes a gente fica com um foco no lá na frente, né? Eu preciso não ter defeitos nenhum, quando todo o caminho é o que a gente está buscando. Pode parar a gravação. E